Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas que estão aqui online conosco. Quero cumprimentar a todos que vieram nos acompanhar, cumprimentar de modo especial os colegas médicos veterinários, parabenizá-los pela data de hoje. Hoje foi um dia muito corrido, cheio de entrevistas para falar da profissão, né, de matéria no jornal, enfim. Foi um dia muito cheio, mas um dia muito gratificante, onde nós tivemos a oportunidade de falar um pouco das nossas áreas de atuação. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, cumprimentar pela data, desejar a todos sucesso profissional, a essa profissão que é uma profissão que muito me orgulha, e a nossa vida ela é feita de escolhas, e aqueles que escolheram a medicina veterinária como propósito de vida estão de parabéns e sabem o quanto essa profissão ela nos mexe conosco e nos deixa apaixonado. Eu acho que todo médico veterinário é um pouco apaixonado pelo que faz, né? E a gente, tudo que a gente faz com paixão, certamente a gente faz muito bem feito, com zelo, e é isso que eu desejo a todos os colegas, que sempre procuremos fazer as coisas com muito zelo, com muita ética, com muito cuidado, que o final de tudo isso é a recompensa, o reconhecimento da sociedade pelo que nós fazemos, né? Que o serviço que prestamos é para a sociedade, né, que espera qualidade desse serviço. Então, dizer a todos vocês o meu grande abraço online, né, já que a gente não pode dar um abraço presencial, e que estou muito feliz de estar aqui hoje recebendo uma colega muito importante, que é a doutora Adriana Lopes Vieira, abrilhantando o nosso evento nesse primeiro dia. Doutora Adriana, seja bem-vinda. É uma satisfação de revê-la novamente, você que já esteve conosco em eventos presenciais aqui em São Luís, né, organizado pela UEMA, pela Unidade de Vigilância e Zoonoses, né, em treinamentos, e não poderia deixar de convidá-la para falar sobre esse assunto tão importante, né, que é a saúde única. E seja bem-vinda, doutora Adriana, eu agradeço muito. Vou fazer a apresentação, mas antes eu quero cumprimentar também os colegas que eu tenho certeza que estão nos acompanhando, que não são médicos veterinários, mas que vieram nos prestigiar. Então, muito grata por estar aqui conosco também, e aproveito o evento que foi organizado com muito cuidado, né? Hoje iniciando, então nós temos palestra hoje, teremos palestra na próxima quarta-feira, dia 16, e na terceira e última semana de setembro nós teremos palestras às quartas e quintas-feiras, sempre esses horários. Então vou direto apresentar a doutora Adriana para a gente começar a nossa palestra. Então, a doutora Adriana Maria Lopes Vieira é médica veterinária formada pela USP, Universidade de São Paulo, especialista em saúde pública, especialista em administração de serviços de saúde, mestre em epidemiologia aplicada às zoonoses pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a USP. Tem atuação na vigilância e controle da raiva no Instituto Pasteur, em São Paulo, e vigilância sanitária na Prefeitura de Guarulhos. Ela quase não trabalha, né? No Instituto Pasteur, na vigilância sanitária, e vigilância sanitária na Prefeitura de Guarulhos. E a doutora Adriana atualmente também está presidente da Comissão de Saúde Pública Veterinária do Conselho de São Paulo. Já foi gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos e do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo, diretora técnica 1 do Instituto Pasteur e membro da Comissão Nacional de Saúde Pública. São os dois cargos que ela assume atualmente, no Instituto Pasteur, na Vigilância Sanitária de Guarulhos, e na Comissão de Medicina de Saúde Pública do Conselho de São Paulo. Doutora Adriana, é um prazer recebê-la aqui, muito grata por ter aceito o nosso convite de abrilhantar o nosso evento nesta noite. Fique à vontade, e aí vamos começar.
Boa noite, eu é que agradeço o convite, para mim é uma grande satisfação reencontrar você, pena que eu não posso ver as outras pessoas, né? Mas eu parabenizo o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão pela iniciativa, eu acho que esse evento é um evento bastante importante, esse tema, saúde única, é bastante importante, então parabenizo pela iniciativa. E aproveito também para parabenizar os nossos colegas, né, pelo nosso dia. E é uma satisfação muito grande, eu gosto muito do pessoal do Maranhão, gosto muito do Maranhão, e fico muito agradecida pelo convite. Então eu vou começar aqui colocando a tela, e aí a gente já começa, só um minutinho. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da contextualização e a relevância, né, da saúde única. Então eu inicio a apresentação convidando vocês à reflexão. Será que nós sabemos o que é saúde única? Nós sabemos o que fazer para garantir a saúde única? Nós queremos garantir a saúde única? E será que estamos realmente dispostos a empreender as mudanças necessárias? Então, vocês devem se lembrar no começo da pandemia, quando o Ministério da Saúde convocou os profissionais de saúde e, mais recentemente, nomeou um médico veterinário para ocupar um departamento no Ministério da Saúde. Mas vocês se lembram, na época, qual foi a reação das pessoas, né, quando houve essa convocação dos médicos veterinários? E agora com a convocação do médico veterinário para o Ministério. E qual foi a reação dos médicos veterinários? Então, além das questões da população, da imprensa, o que tem dito em relação ao médico veterinário ocupar alguns cargos, também eu me lembro com tristeza de comentários de colegas a respeito da convocação do Ministério, dos profissionais de saúde, em que os médicos veterinários estão incluídos, para trabalhar, para ficarem à disposição, né, para nós ficarmos à disposição da pandemia, né, para auxiliar no que fosse possível na pandemia. E vocês devem se lembrar como é que foi a reação das pessoas, né, em geral, e inclusive como foi a reação dos colegas médicos veterinários, de alguns. Então, a gente tinha muito costume de falar em saúde pública, né? E será que a saúde única é só trocar a palavra saúde, trocar a palavra pública por única? Eu tenho visto muitas pessoas que simplesmente pegam todo o material de saúde pública e trocam o termo. Então, a saúde pública, sim, faz parte da saúde única, mas será que é a mesma forma de trabalhar? Também uma reflexão. E nós vivemos um paradigma antropocêntrico, e isso já vem de muito tempo. Então, no século IV, Aristóteles tinha a concepção do homem como um ser excelso, então tudo era voltado para o bem-estar do homem, a exploração da natureza. E Descartes, no século XVII, tinha a concepção do universo e dos seres vivos como máquinas. Então, os uivos, os gemidos e os lamentos dos animais eram considerados automatismos. Isso deixou uma visão reducionista, né, que os animais não pensam, são irracionais, não têm inteligência. No entanto, existem várias pesquisas, né, que comprovam essa ciência. Então, esses resíduos culturais têm que ser mudados, né? E aí, será que o antropocentrismo é o melhor caminho? Será que o que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho certo, né? As ações que nós temos hoje aqui no planeta, o que nós queremos, né? Que tipo de local nós queremos viver aqui? E esse termo saúde única, One Health, ele não é um termo, ele é um termo antigo, é um conceito antigo e reconhecido mundialmente, mas ele passou a ser utilizado mais recentemente. Mas desde 1800, os cientistas já notavam a semelhança nos processos de adoecimento
dos animais e dos seres humanos. Mas a medicina humana e a medicina animal foram praticadas separadamente até o século XX. E mais recentemente, por alguns eventos importantes e algumas instituições, esse termo ganhou mais reconhecimento. Então, só para contextualizar, zoonose é uma doença, ou infecção naturalmente transmissível de animais vertebrados para os humanos. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Portanto, os animais desempenham um papel essencial na manutenção das infecções zoonáticas na natureza. E existem hoje, nos seres humanos, em torno de 1.400, quase 1.500 doenças reconhecidas, e aproximadamente 60% são zoonoses. E nos últimos 30 anos, aproximadamente 75% das doenças infecciosas emergentes em humanos foram zoonóticas. Então, a gente precisa ter uma abordagem holística, ou seja, olhar a saúde dos animais, a saúde dos seres humanos e a saúde do meio ambiente, essa ligação indissolúvel que é a saúde única. Então, pelos esforços dos organismos internacionais, principalmente FAO, OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização Mundial de Saúde, a UNICEF, é que esse conceito de saúde única começou a ser mais utilizado com maior frequência. Então, um pouquinho da história da saúde única. Em 1947, foi fundada a Divisão de Saúde Pública Veterinária no CDC, porque já se entendia a importância dos animais na epidemiologia das zoonoses. E James Steele reconhecia que os animais saudáveis são importantes para a saúde pública saudável. E aí, em 2004, a Wildlife Conservation Society publicou os 12 princípios de Manhattan. Esses princípios são prioridades para a saúde humana e animal, já numa abordagem internacional e multidisciplinar. Esses conceitos, esses princípios foram a base para a construção do conceito One World, One Health, um mundo, uma saúde. E aí, em 2007, a Associação Médica Americana aprovou essa resolução de One Health, promovendo a parceria da medicina humana e a medicina veterinária. Então, em 2007, por conta da pandemia de influenza aviária, houve uma conferência ministerial e nessa conferência, essa abordagem saúde única foi recomendada para preparar, para que todos ficassem preparados para uma pandemia e visando a segurança humana, né? E em 2008, então, pensando nisso, foi criado um quadro estratégico já para redução dos riscos dessas doenças infecciosas na interface humano-animal e ecossistemas. Então, uma resposta para esse risco das doenças emergentes e reemergentes. E em 2010, já houve uma ampliação, então, já não só pensando na pandemia de influenza aviária, mas a ideia já foi trabalhar dessa forma para construir uma capacidade de saúde que pudesse responder a uma ampla gama de ameaças de doenças emergentes, existentes e emergentes. Existe um infográfico, que é esse guarda-chuva, que mostra todas toda a relação entre a saúde humana, a saúde animal e dos ecossistemas. E em 2011, houve uma reunião para elencar prioridades. Então, foram destacadas 3 prioridades de saúde única: a raiva, a influenza e a resistência antimicrobiana. Então, não só doenças, mas também a resistência a antimicrobianos. Entrou como uma das 3 prioridades mundiais. Então, existem congressos de saúde única que acontecem já esse ano, eu não sei se houve, ele estava previsto para o primeiro semestre, então já foram 5 pelo menos, e esse ano seria o 6º Congresso de Saúde Única, Congresso Internacional. Então, existem, por exemplo, o CDC dos Estados Unidos, pensando nessa questão da agilidade para as doenças se espalharem no mundo. Então, a proposta é construir parcerias sólidas com os países e organizações de saúde humana, animal e ambiental, e os especialistas do CDC pensaram já de que forma trabalhar globalmente para construir essa colaboração, para concentrar os recursos que são limitados
e concentrar esses recursos na prevenção e detecção e resposta rápida a essas doenças zoonóticas, né? E existe, inclusive, uma agenda de segurança sanitária global que estimula a implementação do Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde e também uma melhoria no desempenho dos serviços médicos veterinários, né, ligado esse programa ligado à Organização Mundial de Saúde Animal, OIE. Então, a ideia, eles criaram 11 pacotes de ação para que haja uma detecção rápida e essa colaboração entre os setores de forma a prevenir e estancar a doença no local de início, antes que ela se espalhe por todos os lugares. E aí houve essa discussão desse conceito tripartite, né, saúde humana, animal e de ecossistemas. Então, foi criado em 2019, foi lançado um manual que discute como é que vai ser essa interface. E com relação à OIE, existem também doenças que são prioritárias, né, de âmbito internacional, então a gripe aviária, a influenza aviária, a raiva, a brucelose e a encefalopatia espongiforme bovina. Então a OIE entende que para que haja uma proteção à saúde dos seres humanos, é necessário combater os patógenos zoonóticos controlando a fonte animal. E aí, trabalhar de forma a melhorar a performance dos serviços veterinários, melhorar a qualidade dos serviços veterinários para esse enfrentamento. Então, existe um planejamento estratégico da OIE, que é de 2016 a 2020, e ele tem uma série de componentes. Então, pensando numa gestão adaptada aos riscos, então a ideia trabalhar como é o uso de antimicrobianos, as questões de mudanças climáticas, ameaças biológicas, então como respaldar e fortalecer os serviços veterinários e como trabalhar a comunicação, a transparência, né, com base em dados científicos, em pesquisas, né, e dados técnicos e científicos. E do mesmo jeito que se discute internacionalmente a saúde única, também se discute o bem-estar único, o One Welfare. Então, da mesma forma que existe uma relação entre a saúde humana e a saúde animal, existe também uma forte ligação entre o bem-estar animal e o bem-estar humano. E muitas pessoas consideram a saúde animal separadamente do bem-estar e pensam que o bem-estar animal é um custo, ao invés de ser um benefício. Essa compartimentalização do bem-estar humano, animal, social, é uma compartimentalização artificial. Na verdade, se a gente for olhar, isso é indissociável. E aí, eu tenho que dizer para vocês, bem-estar animal não é proteção animal. Muita gente confunde. Bem-estar animal é ciência. Existem pesquisas sendo desenvolvidas em bem-estar animal. E proteção animal são ações que são desencadeadas para garantir o bem-estar e a saúde animal. E do mesmo jeito que existem os congressos internacionais de saúde única, existem os congressos de bem-estar animal. Então, ao mesmo tempo que acontecia o congresso, em 2016, o congresso de saúde única, acontecia o congresso de bem-estar da OIE. E nesse congresso, eles fizeram esse infográfico, que eu acho que vale muito a pena vocês depois procurarem para olhar, porque tem muitas coisas aqui, toda a ligação, então mostrando tudo relacionado, tudo que pode estar relacionado ao bem-estar único. Então, toda a questão da segurança alimentar, da segurança nutricional, as atitudes públicas, o consumo, como é que é a criação de animais, como é que está a questão ambiental, o abuso, violência. Então, existem várias questões aqui a serem consideradas quando se fala em bem-estar único. Do mesmo jeito que existe aquele guarda-chuva da saúde única, existe o guarda-chuva do bem-estar único, que também relaciona todas as questões, mostra onde estão as relações do bem-estar humano e o bem-estar animal.
E, inclusive, para que essas questões sejam divulgadas, existe também a proposta da One Communication. Então, é uma comunicação para melhorar essa abordagem. Então, a ideia também é ter uma sinergia nos esforços comunicativos, tanto na área da medicina humana quanto na medicina veterinária, para que a gente possa expandir essas informações e consolidar essas colaborações, né? E também existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17 objetivos, e se nós formos olhar, tudo tem a ver aqui com saúde única, com bem-estar único, né? E a proposta é que esses objetivos sejam alcançados até 2030. Bom, isso é uma discussão internacional, né, o que tem acontecido, e aqui no Brasil, né, como é que nós estamos em relação à discussão de saúde única e bem-estar único? Então, eu faço aqui algumas perguntas, volto à reflexão, algumas perguntas óbvias, né? Então, o que é melhor, prevenir ou tratar? E o que é melhor, saúde animal ou doença animal? Então, as pessoas já falam, lógico, né, que é a saúde animal, lógico que é prevenir, mas será que nós estamos planejando e agindo de forma a evitar prejuízo ou nós estamos correndo atrás desse prejuízo, né? Como é que a gente lida com todas essas questões que estão acontecendo hoje? E aí, aqui no Brasil, então, o Ministério da Agricultura reconhece esse planejamento estratégico da OIE e entende que conhecer e aplicar essas recomendações resguarda a agropecuária e também favorece a imagem dos produtores, gerando uma credibilidade ao serviço médico veterinário oficial, que também vai beneficiar os animais. E quando a gente pensa em saúde animal, então, quem é responsável pela saúde animal? Quais são os órgãos que vão trabalhar a saúde animal? Então, quando a gente vai ao Ministério da Agricultura, então, no site, pesquisando saúde animal, a gente vê que existem programas, né, de saúde animal, e dentro desses programas existe a notificação obrigatória de doenças. Mas, basicamente, esses programas de saúde animal se referem aos animais de produção. Então, quando a gente quer entender, bom, e quais são os programas para a saúde dos animais de estimação, cães e gatos, por exemplo, de quem é a responsabilidade, o que tem? Então, no próprio site do Ministério da Agricultura, quando a gente procura algum programa de saúde animal, o que a gente encontra são informações de como transportar esses animais. Então, no caso de viagens internacionais, o que é que precisa, quais são os documentos, qual é a legislação. Então, não há informações em relação à saúde de animais de estimação dos pets, né? Bom, e nós temos em torno de... Então, assim, esse aqui é um quadro que mostra que, hoje, das doenças emergentes e reemergentes, 70% são transmitidas por vetores ou são zoonóticas. Então, os três órgãos, a FAO, a OIE e a Organização Mundial de Saúde, têm todo o sistema de informação que capta essas notificações e eles interagem, né, esses sistemas, e o que é muito interessante é que eles também trabalham com rumores, com informações não oficiais. E isso é importante, depois eu vou citar um exemplo aqui do país, como é importante a gente dar ouvidos aos rumores, alguma coisa não está dando certo, alguma coisa está estranha, melhor é investigar. Então, existe, pelo Ministério da Agricultura, a Instrução Normativa 50, que é a lista de doenças passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária animal, e qualquer cidadão, então, é obrigatória a notificação por qualquer cidadão. E na área da saúde humana, nós temos a Portaria de Consolidação 4, e mais recentemente ela teve uma atualização, então agora a Portaria 264, que incluiu a doença de Chagas crônica na lista. Então essa portaria tem a lista de doenças de notificação compulsória em seres humanos, mas quando a gente começa a ler a portaria, então ela diz que é de notificação compulsória, são, né, as epizootias,
O que é uma epizootia? Doença ou morte de animal ou grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública. Eventos de saúde pública, e quem tem que notificar? Os profissionais de saúde, tanto do setor público quanto do setor privado. E existe também uma portaria que é de notificação de doença ou agravos em animais. Então, são epizootias de notificação compulsória. Então, tem algumas elencadas ali. Quando o sistema de informação na saúde para notificação dessas doenças é o SINAM. E quando a gente vai procurar informações sobre a notificação de epizootias, o que a gente vê é que, basicamente, as informações se referem à notificação de febre amarela, né, dos primatas não humanos, né, a questão do envolvimento deles na epizootia. Mas como a gente já definiu que são as zoonoses e as doenças transmitidas por vetores, nós temos inúmeras. Eu trouxe aqui algumas, então eu destaquei aqui as leishmanioses, a febre maculosa, a leptospirose, o mormo, que era uma doença que era considerada praticamente extinta no país e, de repente, ela teve um grande número de casos em vários lugares. Então, é uma doença que, na área humana, as pessoas não reconhecem, não sabem o que é. Se uma pessoa tiver mormo, é difícil um diagnóstico. A brucelose também. A brucelose, que era considerada uma doença principalmente de animais de produção, existem animais, os cães, que têm brucelose também e podem transmitir para os seres humanos. Então, também são doenças que devem ter um olhar diferenciado. E a tuberculose, que hoje é considerada basicamente uma doença de transmissão interhumanos, mas é uma doença zoonótica. Nós, da área da medicina veterinária, sabemos disso. A esporotricose. Então, a esporotricose é uma doença que ela teve uma mudança no caráter epidemiológico. Era uma doença basicamente de jardineiros que se infectavam quando tinham contato com a terra, que tinha o fungo, a presença do fungo, então uma micose profunda, e hoje o gato faz parte desse ciclo. Então, é uma doença que tem tido um grande número de animais positivos, tem casos humanos, mas ainda a gente não tem a notificação obrigatória em âmbito nacional, como uma epizootia, por exemplo. Então, essa é uma doença, como eu tinha dito antes, dos rumores. Em São Paulo, no município de São Paulo, os primeiros casos detectados pela rede pública foram por conta de rumores. As pessoas começaram a comentar e os agentes da vigilância do Centro de Controle de Zoonoses foram investigar e verificaram que havia casos humanos e casos animais. A raiva, que muitas pessoas acham que a raiva não existe mais, não recomendam mais a vacinação dos seus animais. Então, a gente ainda tem, lógico que melhorou muito a situação no país, a maioria dos lugares ainda, agora a transmissão é por conta dos morcegos, as variantes de morcego, mas ainda há casos, e a gente discute muito quando as pessoas sofrem o agravo, né, uma mordedura, então ela deve ser encaminhada para o setor de saúde, né, para uma unidade de saúde, e lá se discute muito qual vai ser a profilaxia, se essa pessoa precisa de vacina, precisa de soro. E aí, para vocês terem uma ideia, nós temos uma média de 590, quase 592 mil acidentes, em média, acidentes antirrábicos no país, né? Então, quase 600 mil acidentes, né? Então, se discute muito o que fazer depois que a pessoa é agredida, né? E é um custo muito alto esse tratamento. E nós temos tido desabastecimento dos insumos, desabastecimento das vacinas humanas e do soro. E aí, a gente tem todo esse quadro, mas será que a gente tem que pensar só depois que a pessoa foi agredida? A gente não deve pensar como prevenir? De que forma a gente pode interferir para que não haja tantos acidentes assim, né? A maioria desses agravos que são notificados são causados por cães.
Bom, e aí as pessoas falam do médico veterinário que atua na saúde pública. Onde ele atua, né? Em que órgãos ele atua? Na assistência à saúde, onde ele pode atender, onde ele pode participar? No NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Mas o mais conhecido é a área de vigilância em saúde. Então o médico veterinário atua lá na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, controle de zoonoses, acidentes de animais, por animais peçonhentos, educação em saúde. Só que as pessoas esquecem que o médico veterinário, em qualquer atividade que ele esteja, em qualquer área, se ele atua na área de animais de produção, se ele atua no meio ambiente, se ele atua em clínica, então, todos esses, o próprio colega às vezes não se reconhece como um promotor de saúde pública e certamente de saúde única. Então, aqui é a portaria que colocou o médico veterinário, que incluiu o médico veterinário na lista dos profissionais que podem compor o NASF, no entanto, poucos municípios contrataram médicos veterinários, nós temos pouquíssimos no país. Bom, e aqui é uma representação do que é a saúde pública, né? Então, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Agora, será que existe a saúde animal isolada da saúde humana, ou as pessoas estão fora do meio ambiente? Como é que é isso, né? Então, eu gosto muito mais dessa representação, que a saúde única é isso, nós estamos todos juntos, é indissociável, né, nossa saúde. E existem muitas contribuições da medicina veterinária, eu vou colocar algumas aqui que eu acho que a gente tem que lembrar. Então, o médico veterinário atua na segurança alimentar, nutricional, então, boas práticas agropecuárias para a produção de alimentos seguros, né? Então, aqui, né, produção, por exemplo, perigos na produção leiteira. Então, existem muitas áreas de atuação do profissional médico veterinário. E aí, quando a gente pensa no setor público de saúde, né, a gente pensa, será que os médicos veterinários que estão no serviço público, no serviço público de saúde, né, eles têm que se preocupar com a saúde animal? Porque de quem é a responsabilidade de olhar para a saúde animal? E com o bem-estar animal? Não, eu atuo na saúde pública, no setor de saúde, então eu não vejo saúde animal. Outro órgão tem que ver. Quem será? Como que é isso aqui, né? Bom, e aí alguns pontos. Será que existe uma conexão entre crueldade com animais e violência humana? Então, se vocês forem procurar no site da Humane Society, existem vários trabalhos publicados, né? Então, esse dado vem de lá. Quase 1/4 de todos os casos de crueldade intencional com os animais envolve alguma forma de violência familiar. E a violência doméstica foi a forma mais reportada, seguida de abusos de crianças e pessoas idosas. Então, eu destaquei aqui um trabalho que eles avaliaram famílias que tinham animais de estimação e tinham histórico de abuso físico. Dessas famílias, 88% dessas pessoas já tinham cometido, pelo menos uma pessoa já tinha cometido crueldade com animais, sendo que 2/3 do agressor era um dos pais e 1/3 eram crianças. Então, as crianças, elas se tornam agressores imitando as violências que elas presenciam ou que elas experimentam. E aí elas usam, às vezes, o animal como uma vítima. Assim como ela é vítima, ela abusa do animal. E aí nós temos que pensar, em lares onde ocorrem abusos, muitas crianças correm risco de se tornarem abusadores ou vítimas. Então, quando a gente pergunta, eu tenho que me preocupar com o bem-estar animal? Isso não é da área de saúde, a gente corre o risco de perder esse olhar, né? Então, essa pesquisa aqui, o Fernando Tapia, ele fez uma pesquisa com crianças que são cruéis com os animais. E aí ele avaliou 18 crianças e adolescentes que tinham histórico de crueldade com animal, e aí o que ele viu é que em todas elas, todas elas tinham origem em lares caóticos com pais agressivos. Então, o que ele diz que quando a gente verifica que existe, ou que uma criança, por exemplo, está cometendo crueldade, ou essa situação de crueldade animal, ela é uma bandeira vermelha,
é uma forma, a gente tem que olhar isso como um alerta para intervir, para prevenir que existam abusos, né, com pessoas que, então, assim, só a crueldade animal, partindo dela, podendo ter crueldade com pessoas e outros animais. Então, aqui, agora, mais recentemente, tem havido algumas pesquisas, né? Eu trouxe aqui 2 livros que nós temos aqui no país, o da Maria Padilha, que é de Pernambuco, e o Capitão Hobbes, que é aqui de São Paulo. Ele não é mais capitão, já foi promovido, mas esse trabalho que eles fizeram, então a Maria Padilha, ela fez um questionário com 453 mulheres em Pernambuco que tinham sofrido violência por seus maridos. E aí ela constatou que quase 50% desses agressores já haviam sido violentos com animais da casa ou com outros animais. E o Capitão Hobbes, ele conclui no trabalho dele que, há uma maior propensão das pessoas que cometem crimes de maus tratos aos animais cometerem outros crimes, incluindo crimes com violência. Então, essa questão do elo é uma questão a ser considerada, né? O elo entre a crueldade animal e a violência com seres humanos. E existe, nós temos também naquela lista de notificação compulsória, a violência doméstica e outras violências, ela é de notificação obrigatória. Então, existe um sistema de informação para isso. Só que quando a gente vai nesse sistema, não há um campo em que possa ser notificada, por exemplo, a crueldade com animais. Seria um alerta, né, para a gente prevenir futuros problemas. Com relação ao transtorno de acumulação, então, é uma doença, o transtorno de acumulação é um transtorno mental. Antes ele era considerado uma consequência, mas hoje ele é um transtorno por si só. E o que acontece? Essa pessoa com o transtorno, ela tem uma dificuldade persistente de se descartar ou de se desfazer dos pertences, independentemente do valor real. E ela vive em sofrimento, né? Ela guarda esses itens e ela vive nesse sofrimento porque não consegue descartar. E esse transtorno de acumulação, ele tem um caráter, um componente genético, e 50%, por exemplo, dos indivíduos que são colecionistas tinham algum parente com a mesma doença, é uma doença multifatorial. Então, geralmente a gente observa em casos de pessoas com um pouco mais de idade, mas ela se inicia em pessoas entre 11 e 15 anos e vai tendo uma piora funcional a partir dos 30 anos e essa severidade piora a cada década, e é uma doença crônica. Então, aqui um caso que eu acompanhei, em 2006, essa pessoa, eles tinham retirado da casa dela 3 caminhões de resíduos. E aí, em 2009, eu fui chamada para acompanhar esse caso por conta de denúncia de maus tratos dos animais. E aí, criamos um elo com ela, né, um vínculo, criamos um vínculo com essa pessoa e conseguimos convencê-la a permitir que retirássemos os resíduos da casa dela. Então, em 2009, com a autorização dela e os itens que ela permitiu, nós conseguimos retirar 1 caminhão de resíduos. E isso a equipe tinha eu como médica veterinária, mas tinha assistentes sociais, tinha psicólogas, então era uma equipe multiprofissional. E aí, nada mais foi feito em relação à pessoa, e aí em 2014 a situação já era assim. Então, para trabalhar os transtornos de acumulação, nós temos que envolver todos os setores. Então, setores da assistência social, setores de saúde, conselho tutelar, Ministério Público, enfim. Se não houver uma rede de atenção, esse problema não é solucionado. E eu trouxe aqui porque totalmente uma questão de saúde única, né? Os animais estão em risco, a pessoa está em risco, as pessoas do entorno estão em risco. Uma das pessoas que eu atendi, a população do entorno queria tacar fogo na casa dela para acabar com o mau cheiro, enfim. Então, são situações bastante complicadas. Uma outra situação, destinação de cadáveres. A nossa legislação ambiental, ela é bastante rigorosa, mas eu tenho a impressão de que
não tinha um médico veterinário na hora de fazer essa legislação. Por quê? Se nós tivermos hoje... Oi? Se nós tivermos hoje uma morte de muitos animais, então um raio numa propriedade mata em torno de 20 animais, esses animais não podem ser enterrados, eles não podem ser queimados. Então, foi feita uma legislação, provavelmente sem a participação do médico veterinário, para ter esse olhar, né, do que fazer com essas situações. E a área da medicina veterinária gera o mesmo tipo de resíduos que a área humana. Com relação à saúde do trabalhador, então também aquela portaria de notificação compulsória obriga a notificação de acidente de trabalho com exposição a material biológico. E aí nós temos uma série de situações de exposição, né? Então, nós temos, por conta do nosso trabalho, nós temos esse risco, né? A questão ergonômica, inclusive, existem equipamentos de proteção individual ou coletiva, e existem as vacinas que nós temos que tomar para prevenir a doença, mas e a saúde mental, como é que fica? Existem transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, uma série de síndromes que são relacionadas ao trabalho. E nós que realizamos eutanásia e abate, como é que é essa situação para a medicina veterinária, né? Então, nós falamos muito da produção do país, uma produção imensa de bovinos, de frango, de suínos, né? Como é que ficam esses trabalhadores nesses abatedouros, por exemplo? E aí, com relação à eutanásia, ao abate, nós temos a resolução 1000 do Conselho Federal. E aí eu citei aqui alguns artigos que fala que o médico veterinário ele pode ficar na supervisão, ele não precisa sempre estar na execução, mas ao mesmo tempo só ficando na supervisão, e aquela pessoa que vai realizar, como é que fica a saúde mental dela, né, do que está apoiando o médico veterinário. E aí também prevê, nessa resolução, prevê o rodízio, mas, por exemplo, em relação a alguns municípios que têm leishmaniose, às vezes o médico veterinário é sozinho, e como é que ele vai fazer rodízio? Então, tem algumas situações que são complicadas para a saúde mental. E aí eu trouxe esse trabalho, que foi publicado na revista Clínica Veterinária em 2016, e os pesquisadores citam uma pesquisa que foi feita no CDC, e foram analisados as respostas de 10 mil médicos veterinários. Desses 10 mil, 69% eram clínicos de pequenos animais, e o que eles viram nessa pesquisa é que 1 em cada 6 profissionais já tinham pensado em cometer o suicídio. Então, assim, se a gente for uma busca rápida na internet, nós vamos ver que a medicina veterinária é a profissão que mais tem suicídios. E aqui existem trabalhos que mostram isso, e aqui no país, mais recentemente, que essas questões, ainda bem, começaram a ser discutidas. Então, eu tenho visto, né, que várias pessoas estão convidando profissionais para falar disso, né, em relação à medicina veterinária. E existem códigos de doenças, né, ligadas a profissões, então ligadas conforme aqui o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, por exemplo, quais são as doenças relacionadas a pessoas que trabalham em serviços financeiros, em bancos? Então, tem uma série de transtornos, mas na área da medicina veterinária nós não temos. Com relação à utilização de antimicrobianos, como eu disse, é uma das prioridades de saúde única, né? Então, hoje nós temos uma situação de consumo de antimicrobianos bastante preocupante, né? Então, a gente utiliza, inclusive, em criações, né, por exemplo, em peixes, né, nas criações de animais de vida aquática. E aí, vocês sabem, né, da medicina veterinária, nós temos o uso de antimicrobianos como promotor de crescimento, de forma metafilática, profilática e terapêutica. Significa que, às vezes, alguns animais passam praticamente todo o seu período de criação até o abate consumindo, né,
antimicrobianos. Então, qual é o problema relacionado a isso? Então, esses animais, são administrados antimicrobianos nessa criação. Esses animais, eles podem eliminar para solos e ambientes aquáticos e outros animais ou vegetais que estão nesse ambiente podem também se contaminar ter a contaminação pelos antimicrobianos. Além disso, nós temos o uso, para seres humanos e também os animais de companhia. Então, por isso que é uma situação bastante preocupante o uso de antimicrobianos. A gente tem o envolvimento dos animais, do ser humano e do meio ambiente em relação a isso. Pensando nisso, a OIE lançou em 2016 um manual, que fala do uso prudente de antimicrobianos. E, mais recentemente, em 2019, eles começam a dizer, a OIE começa a sugerir que os países controlem ou eliminem o uso de antimicrobianos na criação de animais para abate. Bom, diante disso, existem planos internacionais e o Brasil tem um plano nacional de controle de antimicrobianos e eu achei interessante, pus até em vermelho, porque eu vi aqui que eles colocam no âmbito da saúde única. Então, o Brasil entra nesse compromisso assumido com a Organização Mundial de Saúde para combater a resistência a antimicrobianos. Então, existem vários membros, então, tanto da área de agricultura, como de meio ambiente, como de saúde, participando disso, buscando esse trabalho, buscando esse resultado de uso prudente de antimicrobianos. Uma outra situação que a gente precisa pensar é com relação aos antineoplásicos, que são os medicamentos utilizados para controle de tumores, de câncer. Então, eles são medicamentos que são usados para o tratamento, mas eles também podem causar mutação genética, podem causar câncer e má formação fetal. Então, diante disso, a Anvisa tem uma resolução, desde 2004, que diz quais são os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços, como tem que ser o preparo e administração, as instalações físicas, os equipamentos e a cabine de segurança biológica. Então, essa aqui é a cabine de segurança biológica, que é uma cabine classe 2, B2. Então, todo local que prepara o antineoplásico para a administração deveria ou deve ter essa cabine. E nessa resolução, ela é aplicável a todos os estabelecimentos públicos e privados do país que realizam atividades de terapia antineoplásica. No entanto, não há uma fiscalização por parte da saúde dos estabelecimentos médicos veterinários. Então, nós temos um conflito. Existem as normas da Anvisa, que a fiscalização, a regulação é feita pelo setor saúde, e existem as normas da agricultura, do Ministério da Agricultura, cuja regulação é feita pela agricultura. No entanto, os estabelecimentos médicos veterinários, clínicas, consultórios e hospitais, eles estão utilizando antineoplásicos, mas não há uma regulação desses setores. Ninguém fiscaliza, ninguém sabe se eles usam cabine, se eles expõem. Então, eles podem expor ao risco o tutor do animal, a equipe que trabalha nesse local, e depois o descarte desse material também pode contaminar o ambiente. Então, nós temos já algum tempo dentro do Conselho, do sistema, Conselho Federal e Conselho Regional, um trabalho visando o reconhecimento dos estabelecimentos médicos veterinários como estabelecimentos de saúde. Aqui são as clínicas, os consultórios e os hospitais veterinários. Então, esses estabelecimentos. Então, nós já levamos essa proposta para conferências de vigilância em saúde, conferências de saúde, já fomos para o Conselho Nacional de Saúde. Aqui em São Paulo, eu fui para o Conselho Estadual de Saúde. A gente tem trabalhado nesse sentido, para que haja esse reconhecimento, para que a gente possa ter um controle desse uso na área da medicina veterinária. E além disso, tudo que eu falei, ainda tem muito, Eu falei, saúde única é uma infinidade, é um mundo,
né? E aqui eu trouxe só algumas informações, mas além disso, quando a gente pensa em saúde, a gente precisa pensar o que tem naquele território, quais são as divisas políticas, geográficas, econômicas, qual é a densidade populacional, como é que se dá o uso e ocupação do solo, qual é a vegetação que existe ali, são propriedades rurais, tem área de proteção ambiental, qual é a previsão climática, meteorológica, temperatura, umidade, enfim, uma infinidade de coisas que deveriam ser consideradas no planejamento das ações visando a saúde única, né? E outra coisa muito importante é o consumo. Então, o consumo consciente ou sustentável, que busca produtos e serviços ecologicamente corretos, porque o que tem acontecido? Um consumo excessivo que nós temos leva a uma superexploração dos recursos naturais e vai levar a um esgotamento e escassez desses recursos, comprometendo o equilíbrio ambiental. Então, a gente precisa pensar por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar, como descartar. Eu não sei vocês nesse período de pandemia, mas eu continuei trabalhando nos dois vínculos, mas de alguma forma a gente teve algumas paralisações, né? Então, já tirando o momento de sair para o trabalho, o resto do período a gente acaba ficando restrito. E aí nós começamos a perceber, eu principalmente, como a gente não precisa de tantas coisas, né? Às vezes a gente tem uma série de coisas que não são tão necessárias, enfim. Então, acho que a gente precisa pensar nesse consumo consciente. Pensando em trabalhar um novo paradigma, né? Não um paradigma antropocêntrico, como a gente vive, mas alguma coisa mais biocêntrica, ecocêntrica, pensando que nós não somos donos do planeta, nós só estamos aqui, né, junto com outros seres. Então, buscar harmonia, sem exploração da natureza, atuando nas causas, né, e buscar o equilíbrio do ambiente. E o respeito a todas as formas de vida, né, evolução de relações mais gentis na sociedade humana, menos crueldade, menos agressividade. E agora eu passo um vídeo, é rapidinho e a gente já está terminando, tá bom? Opa! Ah, eu preciso só... Deixa eu ver se ele vai...
Então, é hora de transformar esse conceito de saúde única em ação. E aí, somente quebrando as barreiras entre as agências, os indivíduos, as especialidades, os setores, é que nós vamos conseguir desencadear a inovação e as competências necessárias para enfrentar esses muitos e sérios desafios que nós temos, né? Então, resolver as ameaças de hoje, os problemas de amanhã, não pode ser com as abordagens de ontem. Então, a gente realmente precisa pensar de que forma nós vamos atuar. E aí eu volto àquelas perguntas: será que nós sabemos o que é saúde única? Nós sabemos o que fazer para garantir a saúde única? Nós queremos garantir? Estamos realmente dispostos a empreender as mudanças necessárias? E aí eu acho que fica essa pergunta, né? Qual é o meu papel na saúde única? Qual é a minha contribuição? Porque a gente sempre fala, o governo deveria, o diretor deveria, o ministro, ou sei lá, o prefeito. Não, eu acho que assim, e eu? O que eu posso fazer, né? O que eu posso contribuir? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, principalmente nesses momentos tão críticos que nós estamos vivendo. Então, é isso que eu tinha para colocar para vocês aqui, meu e-mail, e eu já fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Adriana. Foi uma excelente palestra, muito esclarecedora. Muitos conceitos que eu achava que eram dessa forma, você acabou de desconstruí-los. Muito bom. E isso que vale a pena, né? A cada dia a gente vai aprendendo, e eu aprendi vários conceitos, né, que foram desconstruídos e que agora serão redirecionados. Muito bom quando a gente fala, por exemplo, saúde única, na verdade, pode-se dizer, saúde única somos todos juntos e misturados, né? Então, Exato. temos que estar todos juntos e misturados para fazer a saúde única. Então, para a gente fazer essa saúde única, cada um na sua caixinha, não vamos conseguir. Temos que trabalhar com equipes multidisciplinares. Então, fantástico. Tem muitos colegas veterinários aqui, outros que não são veterinários, e certamente estão revendo seus conceitos de saúde única, e vamos juntos aprender, né? Então, a parte foi muito boa mesmo, muito esclarecedora, e eu vou abrir para as perguntas, e a gente vai fazendo esses comentários aqui, bem tranquila, que nós não temos nenhuma palestra a seguir, hoje é essa palestra, então as pessoas fiquem à vontade para perguntarem, e se identifique a pergunta com hashtag pergunta, para eu. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Nenhuma pergunta? A Alana mandando. A Alana está aqui te acompanhando, a Adriana está dizendo. Alana! O pessoal ficou tímido. Não temos perguntas, aqui eu estou vendo que tem. Então, nós temos pessoas aqui acompanhando o YouTube, acho que é mais aqui, pessoal da Unidade de Vigilância e Zoonose, estou vendo aqui o Marcone, a Luz Marina. Luz Marina, Marcone. Ei, gente! Então, faz tempo que eu não vejo essas pessoas. Não temos perguntas, então. Acho que a internet da Adriana caiu um pouco. Caiu? Deixa eu ver se ela retorna. Oi, Adriana. Oi? Adriana, enquanto as pessoas se organizam ali para fazer alguma pergunta, eu vou então fazer aqui um bate-papo contigo em relação, por exemplo,
conseguir inserir o médico veterinário no NASF, né? Então, um profissional que esteja inserido no NASF. Ô, Neide, eu acho que, eu não sei se é o meu ou se então, é o seu, que está cortando e eu não consegui entender a pergunta. Ah, tá. Eu não sei se é o meu, se é o teu, deve ser, não sei. Eu estou falando assim, aqui no estado do Maranhão, que tem a dificuldade, ainda não conseguimos, de fato, concretizar ou, na prática, estar inserido no NASF. Vocês têm alguma experiência diferente? Tá cortando, mas não sei, você me avisa se você não estiver me entendendo. O Estado de São Paulo também contratou, acho que houve um momento que havia 2 municípios com NASF, e eu não tenho certeza se nós temos 2 ou se só um. Então, também é uma dificuldade. Eu acho que nós precisamos aprender uma estratégia do One Communication, né, que eu tinha falado, que é para a gente tentar chegar nesses gestores, né? Se a gente não conseguir, é aquela pergunta aquele relato que eu fiz no começo, quando o ministro convocou os médicos veterinários, qual foi a reação, né? E agora que nomeou um médico veterinário, então assim, como a gente precisa mudar, desconstruir esse olhar para que o gestor possa entender o papel do médico veterinário e conseguir trazer contratar para o NASF, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta. Eu acho que a gente precisa realmente trabalhar muito nisso ainda. É um trabalho, assim, que precisamos desbravar, né, de sensibilização dos gestores, né, do prefeito municipal, sensibilização, né, junto à população também e ao poder público para visualizar a importância, né, desse profissional inserido no NASF. Eu acho que ainda é um trabalho que a gente tem que montar estratégias de melhor para a gente chegar às prefeituras. E eu penso de fazer isso ainda antes de sair do conselho. Antes de terminar minha gestão, eu ainda quero tentar fazer esse trabalho, e se a gente conseguir pelo menos que 10% dos municípios se sensibilize. Tem uma pergunta aqui do Marconi, zoonose. Ele está perguntando em relação às zoonoses, né? Ixi, eu não sei se é o seu som ou o meu, Neide. Está cortando, eu não consegui entender a pergunta. Será que se eu for naquele comentário... Ele perguntou, acho que é a internet que está... Acho que você não visualiza o comentário. Consegue ver? Vê se você consegue. É o Marconi Edson. Eu vou repetir. Melhorou a internet agora? Ele falou aqui quanto ao desenvolvimento costeiro no Brasil, é isso? Não, onde? Qual pergunta que você me falou? Zoonoses, quais que você falou? De prioridade? Em relação às zoonoses. Olha, Isso. o que eu... então, assim, como a gente estava discutindo a questão de olhar, quando eu falei aquele slide que a gente tem que olhar as questões de ocupação, densidade populacional, não dá para dizer qual é a principal, porque depende do lugar. Então, assim, eu vou dar um exemplo do Maranhão. O Maranhão, até há poucos anos, teve problema de raiva em cães. Então, provavelmente, a situação da raiva aí é mais urgente do que no estado do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que nem
fazem mais campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos há muitos anos. Então, para a gente dizer qual é a principal, a gente tem que avaliar todo o contexto epidemiológico da região. Então, o que é que tem naquele lugar? Então, por exemplo, a esporotricose, que foi uma doença, que ainda é uma doença que as pessoas não estão dando o devido valor, ela está aumentando o número de casos, então, cada vez mais. Aí a gente tem que olhar isso. Esses animais estão chegando nas clínicas, fazer um contato com os clínicos para saber se eles estão diagnosticando essa doença, para que o poder público, juntamente com esses parceiros, possa fazer um enfrentamento. Então, não dá para a gente dizer qual é a principal, né? Essa questão das 3 prioridades da One Health é porque no mundo há muitos óbitos por raiva humana transmitida por cão, pela variante canina. Então, existe uma proposta de enfrentamento dessa doença, porque ainda existem muitos óbitos, mas tem países que não tem. Então, a raiva não vai ser um problema lá, vai ser uma outra doença. Então, com relação às zoonoses, não dá para eu dizer qual é a principal. Eu acho que a gente tem que ver o contexto epidemiológico de cada região. Mais alguma? Tem a pergunta. A seguinte tem a pergunta da professora Alana. Ela quer saber, na verdade, eu acho que é a tua opinião. Então, ela fala o seguinte: Adriana, como você viu o chamado do Ministério da Saúde sobre o médico veterinário para se cadastrar, para auxiliar no combate à pandemia? A gente percebeu aqui que alguns colegas ouviram esse chamado, não foi bem entendido por alguns profissionais. O que acontece é que o ministro, a equipe ministerial na época, tinha uma intenção de enfrentamento da pandemia. Então, queria ter profissionais, um cadastro de profissionais para que pudesse chamar conforme a necessidade. E aí, como ele chamou os profissionais de saúde, e o médico veterinário é um profissional de saúde, ele foi incluído. Só que ele começou esse trabalho com o cadastro e aí tinha um curso. Eu não sei se vocês fizeram o curso. Eu fiz o curso. O curso foi totalmente voltado para médicos, né? E profissionais. Então, aqueles que vão lá mensurar a temperatura do paciente, fazer a triagem. Então, assim, o curso foi muito voltado para isso. Só que nesse meio do caminho mudou toda a gestão e isso foi paralisado. Então, eu não sei se futuramente eles iriam trabalhar algo mais. Inclusive, o Conselho poderia ter feito conversas com o Ministério para colocar exatamente o que os médicos veterinários poderiam fazer. Então, eu acho que, assim, nós somos profissionais muito importantes nesse momento. Então, se não for na linha de frente, que realmente as pessoas confundiram, achando que o médico veterinário ia lá atender o paciente, não era o caso, mas, por exemplo, a gente pode dar toda orientação de prevenção, de uso de de máscaras, de higiene, como é que você lida com os alimentos, como é que você faz. Eu fui esses dias fazer uma vistoria num restaurante japonês, nenhum funcionário usando máscara e cortando o peixe cru. Então, assim, tudo isso a gente pode atuar. Então, e fazer essas orientações. No começo da pandemia, que faltava álcool em gel, muitas empresas começaram a fazer fracionamento irregular. Então, nós atendemos muitas denúncias, fomos até esses locais. Então, assim, existem inúmeras frentes que o médico veterinário pode atuar dentro da pandemia, que as pessoas achavam que o médico veterinário tinha sido colocado lá e que ia ter que atender o paciente, ia ter que ir para a unidade. Não era isso, né? Mas eu acho que não deu nem tempo de se trabalhar essa questão e já parou, né? Mas eu acho que, assim, nós ainda temos muito a fazer dentro desse cenário de pandemia, né? Ok. A próxima pergunta é para o conselho, então eu vou responder. Adriana, o Alfredo pergunta o seguinte: o que o conselho pode fazer para avançar nesse processo de inserção do profissional no NASF? Alfredo, até hoje, na minha entrevista, eu comentei sobre isso. O Conselho Veterinário
tinha definido que 2020 seria o ano que nós iríamos estar mais próximos a todos os municípios, ou seja, ir às prefeituras municipais, conversar com os prefeitos, fazer um trabalho de sensibilização, verificar se esses municípios têm profissional na vigilância epidemiológica, né? Se tem veterinário inserido no setor de saúde do município, e a gente começou a fazer isso, aí veio a pandemia e a gente teve que parar. E aí agora nós temos uma parceria com a FAMEM, né, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, que vai ser a nossa estratégia de ação junto aos municípios. Então, logo que possível, nesse primeiro momento, já que a gente não vai estar podendo fazer essas visitas fisicamente, né, vamos fazer uma espécie de censo, né, mandando correspondências para esses municípios, fazendo um levantamento, perguntando se naquele município, né, para a prefeitura, se tem veterinário na vigilância epidemiológica, se tem veterinário na vigilância sanitária, se tem médico veterinário onde eles estão inseridos. E com esse levantamento, logo que a gente puder ir fazer essas visitas, nós faremos esse trabalho de formiguinha, né, que é o trabalho realmente de ir lá, visitar o prefeito, conversar, sensibilizar, para a gente mostrar o quanto é importante, quanto o município ganhará se ele tiver um veterinário nessa equipe, né? Então, é esse trabalho que o Conselho iniciou e que tivemos que recuar com a pandemia, mas não desistimos. Vamos, de uma forma virtual, fazer agora em forma de um censo, de levantar essas informações, para quando voltar o período que possamos, de fato, fazer essas visitas, a gente já ter esse diagnóstico e a gente já montar as estratégias de como a gente chegar a esses municípios, porque não é um trabalho fácil, né? Não é garantia de que a gente vai conseguir a adesão dos municípios, mas um ou outro vai estar sendo e vai ter adesão e já é um ganho para a profissão, né? Então, esse o planejamento do Conselho, o que é que a gente pensa, se a Adriana tiver alguma orientação a mais que nos possa enriquecer nessa estratégia, a gente agradece. Então, algum tempo atrás, a gente fez uma tentativa no Conselho de São Paulo. O assunto não era NASF, na verdade era manejo populacional de cães e gatos, né? E aí nós fizemos reuniões em algumas regiões com candidatos a vereadores, né, e prefeitos. Então, eu acho que pensando nisso também a gente pode aproveitar agora, está em cima da hora, mas eu acho que a gente tem isso em mente para começar a trabalhar com os que são candidatos ou pré-candidatos, começar a mostrar isso para eles, porque aí, caso eles sejam eleitos, eles já podem dar um apoio para essa situação também, né? E que eu acho que são, assim, não existe uma fórmula, não existe é assim que tem que fazer e tal. Se fosse assim, a gente teria conseguido. Então, eu acho que é essa troca de experiência entre os conselhos, os locais que contrataram o médico veterinário no NASF, como foi que aconteceu essa contratação, como ele conseguiu. E eu acho que uma coisa muito positiva é que as residências, né, as faculdades que têm residência multiprofissional, têm colocado os médicos veterinários dentro das unidades de vigilância epidemiológica, do NASF mesmo. Então, quando esse profissional é inserido lá nas atividades dele diárias, né, de residência, eu acho que também começa a mudar. Então, eu vi algumas experiências bem interessantes em Pernambuco, acho que no Paraná. Então, assim, algumas residências multiprofissionais têm tido bons resultados. Vocês, inclusive, convidaram, né, para uma mesa redonda, acho que a Dolorata, o Daniel. Isso, nós teremos. Eles podem abordar. Isso. Nós vamos ter uma roda de conversa, Adriana, que é bem interessante, onde vai ter a professora Dolorata falando da formação, né? E o Daniel e a Elisa, que também é de Pernambuco, falando sobre a inserção do veterinário dentro da saúde única. Então, assim, vai ser uma roda de conversa, né? Bem bacana. São experiências que eles vão mostrar para a gente, as experiências
né, de São Paulo, em Jabuticabal, de Pernambuco, como que está fazendo isso. Então, vai Tem ser... uns trabalhos muito interessantes. Eu acho que eles têm bastante a contribuir. Eu acho que isso ajuda também nessa ideia, como a gente vai enfrentar esse problema. Todos nós estamos sentindo, né? Ainda há muito desconhecimento em relação à nossa profissão. E a Selma, que é da saúde também aqui do estado, ela colocou aqui uma que de fato é real, é que a portaria, né, que criou o NASP, ela realmente deixa facultativo, né, a contratação do veterinário. Então, é outro fator também que fragiliza um pouco, né. A ideia de ser facultativo é porque, pelos princípios do SUS, a gente tem que trabalhar o território, e aí é certo essa forma como eles colocam, acaba sendo prejuízo para nós, porque a gente tem que ter um esforço para entrar, mas a ideia é correta, porque a gente tem que olhar o território, assim como eu estava falando do que é prioridade de zoonoses, e dentro desse território você vai chamar os profissionais que vão resolver o problema que existe ali. Um território é diferente do outro. O que nós, assim, temos que trabalhar é mostrar o nosso potencial, né? Então, acaba sendo, se fosse uma coisa obrigatória, seria mais fácil, mas a ideia está correta, né? Só que nós vamos ter que ter mais trabalho, né? Nós vamos ter que correr atrás mesmo para defender e mostrar a nossa importância. É por isso que é facultado para o gestor a escolha do profissional, porque ele tem que olhar o território e ver o que ele precisa naquele momento, naquele território. Né? Verdade. Bom, em relação ao que a Selma colocou aqui, a parceria com o Ministério Público, nós temos parceria, desde que eu entrei no Conselho, a gente fez uma parceria com o Ministério Público Estadual. Então, nós temos um termo de cooperação assinado com o Ministério Público Estadual. Então, em todos os municípios, nós temos o Ministério Público como nosso parceiro nas ações, desde exercício ilegal da profissão, em todas as ações que nós vamos fazer, temos esse termo de cooperação assinado, inclusive por tempo indeterminado, né? Nossa, isso é muito bacana. Muito legal. Bacana. Nós temos uma parceria muito, muito grande mesmo com o Ministério Público aqui. É bem bacana mesmo. A gente tem como diz assim, a porta aberta aqui com o Ministério Público. Nossa, então, excelente. Bem legal isso. Nós temos que buscar muitos parceiros. E assim, nós temos que trazer a população para junto, né? Então, trabalhar mesmo esse esclarecimento, né? Aqui houve uma época em que o Conselho fez uma propaganda dentro do metrô, né? Porque a gente fica muito tempo dentro do metrô. Então, punha alguns vídeos curtos falando do profissional, que não é só clínico, né? Que a gente tem outros papéis, outras funções. Então, isso eu acho que também são coisas que vão, né? E eu acho que agora que a gente tem as redes sociais, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar muito isso. E a gente precisa trazer para perto profissionais de comunicação, porque na nossa formação a gente não tem muito não tem praticamente nada, né, de comunicação, não é da nossa formação. Então, eu acho que a gente tem que fazer mesmo esse trabalho multiprofissional, chamar as pessoas que entendem disso, de que jeito a gente tem que falar com a população, de que forma, se vai ser um vídeo rapidinho, se vai ser uma figura, o que é, como a gente fazer para chegar para as pessoas, né, chegar mais perto. Eu acho que isso é importantíssimo, ter esses profissionais trabalhando junto, né. Muito legal. Então, só aproveitando que todos estão aqui, também contando para a Adriana, recentemente o Conselho foi contactado pela FAMEM, né, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Eu tenho uma colega que é agrônoma, que está num cargo importante lá, e ela nos procurou o Conselho para fazer... a FAMEM decidiu fazer uma campanha no Estado como um todo contra o abate clandestino. Né? Uhum. E aí o conselho foi chamado para a gente gravar uns vídeos com vários profissionais. Então, o conselho falou a parte dele, a professora Alana gravou também a questão do bem-estar animal, o pessoal do ambiente falou sobre a questão ambiental, da poluição ambiental, o médico humano falou sobre a questão das doenças que as pessoas podem adquirir ao consumir uma carne não inspecionada.
O engenheiro falou sobre qual é a instalação correta, como deve ser do abatedouro. Então, assim, foram 10 vídeos montados, estão sendo editados, e logo, logo será divulgado nas redes sociais, enfim. É um trabalho da FAMEN, que eu achei bem legal isso, né? Já é o começo de que os municípios vão começar, né, a se sensibilizar com relação à causa. Nossa, isso é muito legal, viu? Muito legal. Se tiver esse vídeo editado e publicizado, eu vou te passar para te dar uma olhada também. Ah, eu quero. E uma outra coisa que a gente precisa pensar é que, assim, quando as pessoas que fazem publicação científica, né, publicam trabalhos, geralmente vão publicar trabalhos nas revistas ligadas à medicina veterinária. E eu sempre falo para as pessoas, tentem publicar, por exemplo, nos eventos, mandar para os eventos da Abrasco, que é saúde coletiva. Então, mandar esses trabalhos para outras áreas, que não seja, porque senão a gente fica falando com nós mesmos, nós conosco, né? A gente precisa falar para os outros. Então, publicar trabalhos em revistas que só os médicos veterinários vão acompanhar, também não vai mudar muito. A gente precisa começar a mandar trabalhos para outras áreas, em outras revistas, achar esses links. Então, por exemplo, na época que eu estava fazendo mestrado, tinha uma menina, uma psicóloga fazendo disciplinas lá na faculdade, ela que tem falado agora da saúde mental de médicos veterinários. Então, ela é psicóloga e foi fazer as disciplinas da pós-graduação lá na faculdade veterinária. Então, também, por que a gente não vai para outras faculdades fazer alguma disciplina ou levar assuntos? Eu acho que tem que começar a quebrar. Esse último slide que eu falo de quebrar as barreiras, a gente precisa. Numa das lives que eu assisti de saúde única, eu vi uma palestra de uma pessoa falando de meteorologia. Então, assim, eu nunca tinha ouvido. E aí eu fiquei, poxa, mas é mesmo, né? Tem tanta alteração climática e a gente não ouve esse profissional, né? Então, é isso, nós temos que começar a pensar tudo diferente, né? Tudo misturado mesmo, como você falou, tudo junto e misturado. Bom, tem mais alguma pergunta sobre... Aqui o Alfredo fala que uma cidade colocou um médico veterinário como secretário da saúde, e isso foi visto como um absurdo. Então, eu tenho até um colega de turma que foi secretário de saúde no município, e eu acho que aí é mostrar para eles que o absurdo é o que eles estão falando, né? Que, assim, colocar o profissional lá, ele tem competência para ser gestor dessa área. Então, eu acho que é mostrar, e aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem profissionais que põem a perder todo um trabalho que a gente faz, porque aí, às vezes, a pessoa não é aquele profissional comprometido, então, queima, às vezes, o trabalho dos outros, né? Mas se esse profissional conseguiu ser secretário de saúde, ele tem a faca e o queijo na mão para mostrar para todo mundo, olha só, eu tenho competência para estar aqui, né? Eu acho que isso que é importante. E aí começar todo mundo a divulgar o trabalho dele. Olha, lá naquele município tem um secretário, enfim. Eu acho que é aquela história do marketing que eu falei, né? A gente tem que começar a fazer o marketing. E nessas questões, aproveitando o Alfredo que colocou, todas as vezes, isso para todos os colegas, todas as vezes que acontecer isso, né, ou seja, que vocês ou conhecerem algum colega que tenha enfrentado uma situação, né, desse tipo, acione o conselho, porque o conselho pode ser parceiro nesse momento de esclarecer para a população, né, o papel do médico veterinário, o porquê que aquele profissional tem a competência e a formação, né, para estar no cargo que ele foi indicado. Então, isso é muito importante, o conselho ser informado dessa situação para o conselho em defesa do profissional, né, e aproveitar para fazer uma campanha de divulgação das áreas de atuação do profissional, como aconteceu agora recentemente, né, com o colega que é presidente do Conselho do Distrito Federal, que foi indicado para assumir, né, o Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, e teve essa crítica toda no país, né, com vários comentários nas redes sociais, enfim, um rebu muito grande que culminou mais rapidamente para o Conselho Federal fazer uma campanha de esclarecimento, né? Então,
de fato, foi até bom o que aconteceu para poder a gente aproveitar a situação e esclarecer a população. Porque também eu acho que, assim, Adriana, eu tenho uma clareza, não querendo te interromper, mas eu tenho uma clareza de que a gente não deve se sentir indignado quando alguém não entendeu o nosso papel. Eu não me sinto indignada, pelo contrário, eu acho que as pessoas não têm a obrigação de saber quais são as nossas funções. Tem até colegas nossos que são médicos veterinários e nem sabem que eles teriam esse papel. Então, eu não fico indignada, pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade para mim aproveitar e esclarecer para aquela pessoa, para aquele grupo, para aquele município. Sintam enfurecidos, né, indignados, não, pelo contrário, eu acho que é momento para a gente se juntar e se organizar e esclarecer para a população, né? A gente não pode também exigir que as pessoas saibam tudo que a gente faz. E você sabe que eu acho que isso foi uma grande oportunidade para a gente aproveitar e assim, porque se tivesse sido outro e ninguém tivesse falado nada, outro profissional, ia passar, mas aí como aconteceu todo esse alvoroço, nossa, a gente tem que aproveitar essa onda e surfar nessa onda, né, e fazer realmente, mostrar, aproveitar que todo mundo começou a falar e pessoas ficaram indignadas, o que seja, né, acho que a gente tem que mostrar mesmo, falar, olha aí, olha o que nós podemos fazer. Eu aproveitei bastante para falar umas coisas no Facebook, né, então acho que a gente tem que... E aqui eu vi que o Hugo Pires fala que o vice-governador do Maranhão é médico veterinário, né? Então, acho que aí, aproveita o vice-governador. Ele é médico veterinário, e inclusive a portaria do NASP foi quando ele era deputado federal, ele foi o deputado que fez a defesa. Né? Que bom! Do NASP. Então, ele tem essa compreensão, ele tem essa sensibilidade, e tudo indica que ele será o próximo governador do estado, né? Então, agora você tem que aproveitar, olha aí, é a hora. Falando em questões políticas, né, acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade da nossa parte, que somos técnicos, de que a gente não consegue avanços técnicos se a gente não tem essas parcerias políticas, se a gente não faz nenhuma intervenção política. Então, é necessário que a gente se aproxime do poder público, né, dos políticos, e faça as nossas demandas. Então, nesse sentido, aproveitando que os colegas estão aqui nos acompanhando, eu já quero informar que o Conselho fará uma chamada para ouvir os colegas, no sentido de nós montarmos uma agenda de demanda, seria uma demanda da classe médica veterinária para os candidatos a prefeito. Tá? Bacana. Para quê? Para a gente apresentar agora, nesse momento, para eles, enquanto candidatos, e o que foi eleito a gente vai cobrar depois, né? Então, a gente quer ouvir os colegas sobre essas demandas. Então, os que estão aqui nos ouvindo, já vá preparando aí as suas sugestões, né, de demandas, de algo grandioso que seja interessante para a classe, né? Está aí essa questão da demanda do NASF, é uma delas, né? E uma outra demanda que a gente tem é de ter médicos veterinários perito, que a gente não tem no Instituto no INCRIM, né, e acaba o conselho sendo demandado para fazer esse trabalho, e não é papel de fazer isso, a gente tem que abrir espaços para a contratação de profissionais. Então, a gente quer ouvir os colegas, né, a gente vai abrir esse canal para ouvir os colegas, para a gente fazer essa carta de demandas, né, da classe médica veterinária para apresentar os candidatos a prefeito. Isso é bem legal, hein? Bem legal. Eu acho que é um momento ótimo para juntar o pessoal e já preparar esse material para essas pessoas que vão entrar. E eu concordo com você, eu acho que assim, a gente reclama às vezes de algumas legislações que são feitas e atrapalham o nosso trabalho, mas a gente não é proativo de ir até o poder executivo, o poder legislativo e conversar, explicar. Às vezes um deputado, um vereador toma uma atitude, apresenta um projeto de lei que a gente considera às vezes não muito adequado, mas a gente também não vai antes, não vai mostrar, não vai levar alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa ocupar mais esses espaços. E ocupar também os espaços dos conselhos de saúde, porque se
Se você vai como ocupar, a gente ficava sempre tentando estimular as pessoas a ocuparem os cargos de Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, porque lá é um espaço de decisão, que aí essa questão do NAF pode ser implementada ali, né? Conversando com os conselheiros. É uma forma de divulgar o nosso trabalho também. Então, eu acho que sempre pleitear uma vaga, um assento no Conselho Estadual de Saúde, nos Conselhos Municipais de Saúde, isso é super importante. Bom, então, eu acho que já chegando, né, ao final do nosso... Foi maravilhoso, ó, ficamos 1 hora de palestra, mais 40 minutos de debate, né? Muito enriquecedor, muito esclarecedor. Então, a gente sai daqui com novos conceitos, né? Desconstruindo algumas coisas que estavam erradas, né, Adriana? A gente tem que ter essa... Não, errada não, a gente vai evoluindo, né? Vamos aprendendo. Né? A gente vai... O bom é, assim, o correto é a gente desconstruir aquilo que não está de forma adequada. Então, a vida da gente é desconstruindo e construindo novas coisas a cada dia, né? Vamos evoluir. Para evoluir. Então, foi muito boa a palestra, o público acompanhou, participou. Eu agradeço a participação de todos que ficaram aqui conosco até o final e os que também tiveram que sair, mas participaram. Então, foi muito boa, excelente a tua palestra. Te agradeço imensamente, Adriana, sempre que a gente precisa, você sempre nos... Né, quando era presencialmente, vinha presencialmente, né? E agora, mesmo online, se dispôs a estar aqui conosco. E esse trabalho que a gente pretende fazer pelo Conselho, a gente vai precisar de ajuda sua, né, de orientação. Eu estou sempre à disposição, pode contar. Sugestões a gente vai explorar um pouco, viu? Então, olha, eu agradeço muito também, viu? E muito legal ver, assim, não vi as pessoas, mas sei que estão aí, fico muito feliz de saber que vocês estão aí e espero realmente que vocês tenham, que eu possa, né, ter contribuído e que vocês gostem. E também, se tiverem qualquer dúvida, queiram conversar, me procurem, a gente pode conversar. Estou à disposição, tá? Muito obrigada, Adriana, parabéns aí pelo... Eu sei que você tem uma missão, né, a grande experiência que você tem e teve já em CCZs e UVZs, né, agora... frente de um instituto muito importante, no Instituto Pasteur, né, que também está produzindo uma vacina, né? É o soro, né, que vocês estão trabalhando, né, para... O Butantan, né, tem feito um trabalho também bem interessante. O Butantan também é do estado aqui, né? E aqui no Instituto Pasteur a gente tem agora discutido algumas mudanças no programa de raiva, né? Então, estamos nesse momento agora trabalhando fortemente para fazer os avanços necessários no programa, né? Com certeza. Obrigada. Eu vou aproveitar também para agradecer aqui a parceria da plataforma do Núcleo de Educação à Distância, do EMANET, em nome da doutora Ilka Serra, que é a coordenadora do Núcleo de Educação, que nos fez essa parceria gentilmente para nos fornecer tanto a plataforma como os técnicos, Leonardo, que está aí nos acompanhando, e os demais que estão no bastidores. Agradeço a todos e já quero fazer o convite para a palestra próxima quarta-feira, né? Agora, na próxima quarta-feira, nossos encontros serão sempre às quartas-feiras. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos, às 19 horas, um tema um pouco diferente, né, do assunto técnico. Nós vamos falar de inteligência emocional em tempos de crise, né, com a psicóloga de São Paulo, Larissa Melick, e, em seguida, uma palestra sobre o burnout na era da sociedade do cansaço. A Adriana, se quiser nos acompanhar, fique à vontade, na próxima quarta-feira à noite. Será um momento... Eu achei bem interessante esse tema. É um tema bem para a gente, né, fazer uma introspecção, né? E verdade. A gente se autoavaliar e se autoconhecer, né? Que a gente tem que parar para fazer também esses momentos. Então, será esse momento de reflexão, de introspecção, na próxima quarta-feira. Então, todos já estão convidados. O Alfredo colocou ali que quer falar comigo sobre o doutorado. Tá certo, Alfredo, pede o meu número de WhatsApp,
e com alguém que você esteja próximo e a gente vai conversar, tá? As inscrições já estão abertas. Gente, muito obrigada a todos, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi um dia muito rico e prazeroso. Para mim, começou desde as 5 da manhã, que eu estou sem parar, uma entrevista às 6:30 da manhã, depois dinheiro, final da tarde, outra entrevista, agora aqui com vocês, então, mas foi muito prazeroso o dia, muito enriquecedor, e fico muito feliz de todos vocês estarem aqui nos acompanhando, conto com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira, um grande abraço para todos e muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso. Adriana, muito obrigada, fique com Deus.